abriu mão da tua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou, Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.
Bom dia, igreja, bom dia, amados, bom dia você que está nos assistindo aí em casa. Queremos mais uma vez iniciar um culto de louvor a Deus e contar com a sua presença aí nos assistindo. Vamos estar juntos também agora lendo a palavra de Deus. Bom dia, igreja, bom dia, amados. Bom dia você que está nos assistindo. Alguns versículos que se encontram no Salmo 34. A palavra de Deus diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos os ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Amém? Então vamos juntos louvar ao Senhor nesta manhã, né? Como diz a palavra aqui, vamos juntos glorificar ao Senhor com alegria. Cantando um outro cântico, um cântico um pouco antigo, mas ele fala que os olhos do Senhor estão sobre nós, né? Não há como a gente se esconder dos olhos do Senhor, né? Aquele salmo que diz que, né, se descermos, né, até as profundidades do mar, ali também ele se encontra conosco, né? Então vamos estar louvando esse cântico. Quando sondas meu coração e
olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade,
contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu Amém. A gente agora vai entrar no momento dos dízimos e ofertas, né? E é o momento que você pode também nos ofertar através da internet, do Venmo, que está talvez aí na sua tela já com o endereço, né? E esse momento agora é um momento maravilhoso, porque a gente pode, né, entregar a Deus aquilo que Ele nos tem dado a cada dia, né? Esse ano tem sido para mim um ano de muitas bênçãos do Senhor, porque pelo que nós já temos passado com essa pandemia aí, muitas pessoas sem trabalho, sem emprego, né? Deus tem sido fiel, né, com cada um de nós, tem nos dado trabalho, né? Tem nos dado a saúde para poder trabalhar também. E esse é o momento que a gente reserva para também agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Então vamos juntos também cantar esse hino, né? E durante esse hino também, aqueles que puderem estar ofertando aí ao Senhor, né? Vamos fazê-lo então com alegria. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Senhor, nós estamos diante do Senhor, Pai, e nós louvamos ao Senhor, Pai, neste domingo, Senhor Deus, e nós agradecemos agora, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas, Senhor, que foram depositados, ó Deus, no Teu altar, ó Pai. A Tua palavra nos ensina que nós devemos confiar no provedor, ó Pai, e não na provisão, Senhor Deus. Nós queremos, ó Deus, entregar as nossas vidas no Teu altar, Senhor Deus, e confiar no Senhor, que é o nosso provedor, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco, Deus. Receba os nossos louvores, ó Pai. São para o Senhor, ó Deus, são de lábios impuros, mas de coração que querem adorar o Senhor, ó Pai. Obrigada por tudo, no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Meus irmãos, mais uma semana passou e a gente está fazendo culto online mais uma vez. Alguns de nós aqui na cidade, no geral,
foi contaminado com o vírus e aí é melhor a gente manter a segurança, e essa é a segunda semana seguida que a gente está tendo culto apenas virtual e não o presencial. Tudo indica, amanhã ou depois a gente vai saber que para essa semana talvez já esteja tudo bem para a gente começar a voltar com toda a cautela que a gente sempre teve. Foram meses de cautela e Deus tem nos abençoado. E graças a Deus as pessoas que foram contaminadas com o vírus estão tendo sintomas muito leves. Então essa é outra bênção. A gente orou por tanta gente, sofreu com tanta gente que no começo teve aqueles sintomas terríveis, tão drásticos. Estamos numa fase mais tranquila, mas não significa que o perigo passou. Então continuem no seu dia a dia, tomando cuidado com todas as medidas que o governo tem falado e que a gente, por bom senso, tem aprendido. Álcool gel, usar máscara, não pensar que está todo mundo bem. A gente também não é nada ruim você estar com a sua máscara e manter toda a segurança necessária. Creio que é bom para a gente preservar a vida do nosso próximo. Já cantamos, louvamos ao Senhor com músicas e graças a Deus mais uma vez pela mídia. Se você tem alguém que você gostaria de chamar ainda para ouvir um pouquinho da mensagem do Evangelho de Jesus, talvez seja a hora de você chamar alguém para estar conosco. Lembre-se que às quartas-feiras a gente se reúne online, algumas células se reúnem também online, é chance para a gente estar pelo menos conversando um com o outro. Se você estiver passando por alguma aflição, alguma angústia, me deixe saber, nos deixe saber, e a gente, no que for possível, vamos estar juntos com você. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje, mais uma vez, a gente vai estudar um pouquinho, alguns versos do livro, conforme Marcos escreveu, o Evangelho de Marcos, e hoje a gente vai dar essa ênfase no capítulo de número 10. Lembra que o Evangelho de Marcos é Jesus sendo anunciado por Marcos, o evangelista, mostrando quem é Jesus Cristo, quem ele fez, o que ele disse que era, como que as pessoas o recebiam, como a situação demonstrava ser no estilo de vida de Jesus, na mensagem de Jesus, no procedimento de Jesus uns com os outros. Então vamos ler esse trecho conhecido de muitos. Talvez você nunca leu esse trecho, mas é conhecido de muitos, uma história muito interessante desse jovem que estava interessado em caminhar junto com Jesus, estava interessado em ter uma vida com Cristo, em ser discípulo de Cristo, em seguir os ensinamentos de Cristo, ouvindo a sua mensagem, talvez já admirado pela fama de Jesus, em curar pessoas, em falar de maneira tão categórica, tão cheia de amor, tão cheia de autoridade, Jesus fazendo milagres grandes, inclusive, e as pessoas começaram a notar que ele era um homem mais do que um homem comum, era um homem, mas que tinha uma característica diferente, não só um rabino, não só um instrutor, não só um líder religioso, mas conforme alguns estavam falando, será esse o Filho de Deus mesmo? Então esse homem se aproxima de Jesus e essa história, capítulo 10, a partir do verso 17, hoje eu estou lendo na versão atualizada da Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz antes da gente orar. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, disse Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos falar com Ele mais uma vez em oração. Pai, tivemos já chance de cantar, orar, e também agora, ao lermos esse trecho da Bíblia, pedimos a tua orientação, o teu Espírito que nos guie, nos oriente, nos ilumine, nos mostre a tua palavra. Por isso, carecemos da tua orientação. Temos amigos e amigas
nos vendo agora. Temos irmãos e irmãs querendo ouvir a tua palavra. Então, fala conosco nesse momento. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis diante do teu trono de graça e que todos nós possamos ser abençoados ao refletir a respeito da mensagem e da salvação que Cristo, o teu Filho, nos oferece. E é em nome dele que a gente ora. Amém e amém. Muitos de vocês talvez já viram esse trecho e mostra esse rapaz. Hoje você sabe que era um rapaz rico e o tema talvez na sua Bíblia fala o jovem rico. Mas se você está lendo o texto pela primeira vez, se você foi um dos primeiros ouvintes do texto que Marcos está passando, ele não fala que esse jovem é rico até o finalzinho do verso 22 que a gente leu. Só é um jovem que pôs-se a caminho ao perto de Jesus, ajoelhou-se aos pés de Jesus e perguntou uma boa pergunta. Inclusive, se você conseguisse imaginar 2000 anos atrás, Jesus andando por essa terra, o texto mostra desde o começo, o texto de Marcos, que Jesus era o Filho de Deus. E aí, Marcos começa a provar com ações e palavras e experiências de Jesus que de fato ele é quem ele disse que era. Até chegar ao finalzinho, quando Jesus de fato vai até a cruz. Mas nós estamos lendo uma história. Lembra que isso aqui é uma narrativa da mensagem, da vida, do estilo de vida de Jesus. E Marcos quer provar e mostrar para aqueles novos seguidores de Jesus quem de fato Jesus era. Cabe a nós, creio eu, mesmo 2000 anos depois, mesmo nesse ano de pandemia, mesmo nesse ano de redescobertas de quem nós somos, anos de eleições, de fases difíceis da eleição, mesmo anos de que alguns de nós estão sem trabalhar por causa desse Covid e a gente não está podendo ir para um lado ou para o outro, anos de crise, anos de reflexão, anos de pensamentos novos, anos em que muitas pessoas passam a olhar para a Bíblia e achar que isso aqui é um livro apenas criado, uma religião criada e que não tem valor algum. E eu falo a você e eu peço a você que me ouça para que a gente leia esse trecho sabendo que é uma revelação divina, é uma história de Jesus. Nós estamos lendo os fatos da vida de Jesus e ao lermos, queremos ver se de fato ele é quem ele disse que era e que se o caminho que ele mostrou para nós de vida, de perdão, de razão para viver, de total humanidade, é verdadeiro ou não. E o livro de Marcos mostra várias instâncias de pessoas falando com Jesus. Às vezes, um pouquinho antes aqui, mostra crianças ao lado de Jesus e Jesus dizendo que o caminho delas é nos tornarmos como crianças para entendermos o reino de Deus. Este homem, já adulto, vem ao encontro de Jesus e faz uma boa pergunta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem sabe ele ouviu e estava preocupado com o que acontece depois da morte. Quem sabe você, com esse Covid, com tantos de nós que tivemos familiares ou gente querida que não conseguiu vencer o vírus e foi sucumbido pelo vírus e perdeu a sua vida e quem sabe ainda isso marca o seu coração e quem sabe pergunta: como é que eu vou herdar a vida eterna? Ou, em outras palavras, uma linguagem mais assim, como é que eu vou entender o reino de Deus? Como é que eu vou vencer o medo da morte? Como é que eu aprendo alguma coisa sobre o que é o além, o depois, o daqui, o agora? Ou, quem sabe, a gente está interessado em conhecer o que outros pensam, ou qual a razão que Jesus falava com tanta autoridade a respeito de perdão de pecados, de relacionamento com Deus, de amar o próximo como a si mesmo, ou da maneira como Jesus, a gente vai ver se você virar a página, no verso 32 desse mesmo capítulo, Jesus preparando seus discípulos e as pessoas que o ouviam a respeito do final de sua vida, o que estava aguardando pela vida de Jesus. Jesus falava uma mensagem bonita, uma mensagem poderosa, uma mensagem de perdão, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, mas uma mensagem realista. Não era uma fuga, não era um sair da realidade, não era ficar filosofando sobre o que a vida queria dizer, mas é uma expressão real dele, do Criador da vida, se tornando um ser humano como nós e vivendo aqui e demonstrando para nós o que é verdadeiramente ser um ser humano. E quem sabe esse homem, olhando, observando, vendo Jesus, resolveu querer saber um pouquinho mais da sua vida. No caso dele, ele faz com essa pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele estava interessado no futuro, ele estava interessado no conhecer mais profundamente o significado da vida. Muitas vezes, no Evangelho de Marcos, vida eterna tem a ver com a chegada do reino. Então, às vezes, o que ele quer dizer vida eterna
que é o teu reino, o Senhor sendo o rei do universo, se é que o Senhor o que eu devo fazer para herdar esse reino de Deus, fazer parte desse reino de Deus? Ou às vezes, Marcos mostra que similarmente à vida eterna é a salvação, é ser salvo. Ou quando Marcos coloca reino de Deus como entrar no reino de Deus. Arrepender e crer na mensagem, na boa nova do Evangelho. Então, esse homem talvez estava interessado, ouviu algumas coisas, viu Jesus reagindo com as pessoas, viu Jesus expulsando demônios, viu Jesus tocando em vidas e curando essas vidas, viu Jesus falando de maneira bíblica, de maneira forte, poderosa, de maneira sábia, de maneira que ele usou a cabeça, explicando o posicionamento bíblico a respeito das coisas, quem é Deus, o amor de Deus e como reagir com pessoas que talvez estavam lá só para achar alguma falha em Jesus. Tinham muitos desses religiosos da época que, com tanta raiva ou tão inconformados com a maneira tão cheia de autoridade e de amor e de carinho, de conhecimento que Jesus tinha, e vivendo de um jeito que eles não aprovavam a maneira como Jesus vivia com seus discípulos e tudo mais, criticavam a Jesus tremendamente, mas não tinham como argumentar, pois a sua vida era uma vida honesta, não era um líder, um falso líder religioso, um enganador, um lobo no meio de ovelhas. Ele parecia autêntico, mas o pessoal sentia uma tremenda raiva desse tipo de autenticidade. Jesus é de fato autêntico e a gente vê isso na vida dele. Mas esse homem vai lá ao encontro, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E talvez, quando chega alguém na igreja e pergunta, o que eu posso fazer para ser um salvo, para ser um cristão, para fazer parte da igreja, para ser um membro da igreja? E às vezes uma pergunta dessa nos deixa animados e fala, não, vem, vamos nos juntar e andar juntos. É estranha a maneira como Jesus reage. Jesus respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. É interessante, dá a impressão que Jesus o coloca para baixo, mas quem sabe Jesus sabia coisas que a gente não sabia. Quem sabe talvez ele sentiu que era só uma força de expressão. Eu não quero questionar se a intenção deste jovem que chega lá é a real ou não, mas Jesus dialoga com ele e esse homem continua no diálogo. Então ele não se sentiu ofendido por Jesus, mas Jesus faz perguntas pertinentes para a razão. E lembra que muitas vezes, se a gente for estudar o texto, quem falava que era bom era Deus. Jesus, quem sabe, quer demonstrar que eu não sou apenas um bom líder religioso, um curador de enfermidades, alguém que quer lutar pelo bem-estar social apenas. Ninguém é bom senão Deus. E lembra que nesse tempo todo, o crescimento do conhecimento de Jesus é saber a identidade dele, que ele não é só um líder religioso, mas ele é de fato o Filho de Deus, o Deus eterno, parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus que criou o universo, o mesmo Deus que em João 1:1 fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o Jesus que muitos não conhecem, estão querendo saber se ele é um mero líder religioso ou de fato ele é esse Messias, esse ungido, esse chamado de Deus, esse homem de Deus que veio cumprir a promessa divina que restauraria essa sociedade, que traria justiça e amor e honestidade. A gente não sabe o que esse homem pensava quem era Jesus, mas Jesus lembra esse detalhe, mas em seguida ele fala a respeito de procedimento, de comportamento, de vida, de estilo de vida que esse homem tinha. Ele fala no seguinte, verso 19, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, entre outros. Lembra dos 10 mandamentos? A ênfase dos 10 mandamentos é adorar a Deus de todo o nosso coração, o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o padrão que Deus quer. Deus veio para trazer a justiça e a honestidade para esse reino. Ele quer transformar esse mundo, ele tem poder para transformar esse mundo e quem sabe Jesus dá esse desafio desse padrão moral, dos 10 mandamentos, conhecido por muitos. Quem sabe você nunca leu, lá em Deuteronômio você consegue achar, em Êxodo também. Mas ele fala para esse homem, olha, você sabe os mandamentos. E são mandamentos muito importantes. Não vai matar, não vai adulterar, não vai roubar ninguém, não vai falar mal de ninguém, não vai roubar ninguém, vai honrar o pai e a mãe. Um homem como esse é um bom padrão de gente tranquila, bonita, honesta, que quer o melhor para os seus pais, para a sua família, para os seus amigos e inimigos. Vive honestamente. Quando esse homem ouve sobre essa palavra de Jesus,
é interessantíssimo como ele responde. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu não sei se você parou para pensar nisso. Se você já sabe da história, vai saber o que Jesus vai dizer para ele. E a gente acabou de ler. Mas sabe quando Jesus mesmo faz um desafio para você e você acha que você de fato é uma pessoa honesta, boa, que você em si mesmo, nas suas características, no seu jeito de interpretar a Bíblia, no seu jeito de olhar para as pessoas, no seu jeito de orar, ou você está aqui parte da igreja, somos imigrantes, você começa a falar: olha, eu estou muito feliz porque eu não sou que nem tanto imigrante por aí que é desonesto. Eu trabalho honestamente, eu guardo meu dinheiro, eu tomo conta da minha família. Dá para notar que quando Jesus disse alguns dos desafios morais, alguns dos mandamentos básicos para um ser humano, para uma sociedade, para uma comunidade, para um país, para um grupo de imigrantes viver, gente que respeita a autoridade, gente que respeita um ao outro, gente que consegue andar junto e conseguir ter um espaço, não malha ninguém, mas está vivendo tranquilo, com o melhor, com boas intenções. E quando esse homem ouve esse desafio de Jesus, ele se acha de fato dentro do caminho. Mestre, desde jovem, eu tenho seguido isso desde jovem, estou dentro. Se a pergunta era o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, quando ele ouve essa mensagem de Jesus, ele falou: já estou dentro. E quem sabe é o desafio que você e eu temos como cristãos nos dias de hoje. Tanta gente fala sobre evangelho. Evangelho significa boas novas. Olha, o evangelho de Jesus, eu sigo a Jesus, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu leio um pouco da Bíblia, eu faço o meu melhor, eu tento obedecer a Deus, eu até oro diariamente um pouquinho, eu faço o meu melhor, eu sei que eu sou um pecador, mas olha, comparado com outros, eu estou andando bem. E você se acha, você se impõe, você crê que você já em si mesmo tem as condições necessárias para ser recebido por Deus. Quem sabe essa é a lição para nós hoje. No conhecer o Evangelho, no Evangelho de Cristo, qual é o tipo de reação que você talvez tenha se Jesus te fizesse uma pergunta dessa? Será que você tem uma resposta para dizer: Jesus, olha, tem um cara como eu no teu reino, o senhor está ganhando. Então eu gostaria que no dia de hoje a gente pudesse pensar sobre isso como cristãos e a perspectiva que outros têm a seu e a meu respeito. Se a sociedade estiver perguntando: o que um cristão precisa fazer para herdar a vida eterna? O que um cristão precisa fazer para ser cristão? Ou qual é o desafio de ser cristão? Qual a expectativa que outros têm, entendam ou não, corretas ou não, de que um cristão deve fazer? Qual é o desafio? E quem sabe você se ache. E a perspectiva é que talvez a resposta de Jesus nos pegue de surpresa. Então, em termos de reação, eu gostaria de ver o que acontece aqui. Quando Jesus faz uma pergunta como essa, há algumas características fabulosas a respeito de Jesus. Verso 21. Assim que ele responde isso, Jesus já podia dizer algumas coisas. Se a gente for ler alguns outros versos da Bíblia, fala que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. É do coração humano que traz as maiores intrigas. É que nós somos pecadores. A gente às vezes peca por palavras, peca por ações, peca por pensamentos. A gente quer levar vantagem em tudo. A gente tem uma tendência de querer destruir ao invés de abençoar. Mesmo quando a gente quer fazer coisa boa, com o objetivo de nos sentirmos bem, muitas vezes. E a Bíblia quer mostrar para nós que de fato é importante arrependimento e confiar no Senhor. Mas mesmo esse homem então assim, aparentemente dizendo: Jesus, desde jovenzinho eu tenho seguido princípios básicos, eu estou dentro. O verso 21 fala: Jesus fitando o amou e disse: uma só coisa te falta. Eu creio que talvez como cristãos o desafio para você e para mim nessa fase muitos de nós temos aprendido muito a respeito dos princípios básicos do Evangelho, mas eu fico impressionado em ver que Jesus, sendo Deus, conhecendo o Evangelho, vivendo o Evangelho, servindo o próximo, ele ouve esse rapaz que se acha que está quase certo que a resposta é: olha, seu caminho para a vida eterna já está dentro. Jesus o amou e disse. Talvez seja esse o desafio, em tempos de pandemia ou não, em tempos de desafio espiritual, nós cristãos, e nós da comunidade cristã aqui de Danbury, sermos conhecidos como pessoas que olham aos outros e amam as pessoas. O amor cobre multidão de pecados, o amor nos dá coragem de perdoar,
O amor nos dá coragem de falar a verdade em amor. O amor não nos deixa com medo, mas nos põe em liberdade. O amor em Cristo Jesus, o amor verdadeiro cristão, traz restauração, traz comunhão. E às vezes nas lágrimas a gente sacrifica, mas o amor vence todas as coisas. E o amor vai permanecer. Fé, esperança e amor, mas o maior desses é o amor e vai permanecer para sempre. Jesus amou esta pessoa, independente do tipo de resposta, e faz um desafio para ela. Uma só coisa te falta: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Olha só o desafio: vai, vende tudo que tens, e aí você vai ter um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Só alguns detalhes. Não vai dar para a gente abordar tudo isso, mas algumas interpretações para isso. Alguns interpretaram: Jesus estava para vir o seu reino, então vender tudo que tem era o melhor caminho, porque se venderia logo em breve o reino de Deus chegaria, você não precisaria de dinheiro para isso. Alguns interpretaram por um período de tempo isso. Outros interpretaram que não serve para todos, vende tudo que tens. É talvez para um grupo mais seleto, mais rebuscado, alguém que quer verdadeiramente seguir o reino de Deus. Você vende tudo que tem e vai para um mosteiro, quem sabe, e fica isolado de tudo, sem bens materiais. Ou alguns começaram a interpretar: é um desafio mais específico para esse homem, porque ele fazia os outros mandamentos todos, mas tinha uma coisa que o segurava, essa riqueza, esse poder, essa habilidade de controlar o seu próprio ser e ter suas próprias finanças, faziam que o dinheiro talvez para ele se tornasse um ídolo. E quem sabe é uma lição para você e para mim. Então não é só para algumas pessoas, não é que todos nós temos que vender tudo que temos, não é fuga da realidade. Você está vendo? Você está querendo arrumar uma maneira diferente de como falar isso para Jesus, porque os discípulos tinham dinheiro, Judas foi o tesoureiro do grupo de discípulos e tinha dinheiro como pagar a comida. O texto dos evangelhos mostra que várias mulheres de posses financiavam o ministério de Jesus e seus discípulos. A gente vê no Novo Testamento, a partir daqui, Atos dos Apóstolos, pessoas dando ofertas, pessoas recebendo ofertas, cristãos tendo comida, cristãos dando comida para os que não tinham. Então dinheiro e valores e propriedades tinham. Ou a gente vê Mateus em Atos 5 a respeito daquele homem que vendeu uma propriedade, reteve um pouco da propriedade, mas disse para a comunidade: olha, eu vendi uma propriedade, está aqui uma oferta para Deus. E a resposta divina para a situação é: o dinheiro não era seu? Se você tivesse mantido um pouquinho, não era seu de qualquer forma? Por que você mentiu para Deus? Então, a ênfase, às vezes, na questão de finanças, é quando a gente acha e crê que aquilo é a nossa segurança. E se você for ver a história, e nos dias de hoje, tantos de nós tivemos tantos de nós já perdemos o que tivemos. E se a riqueza é a nossa fonte de segurança, ela é tão temporária que, às vezes, a gente não nota o ensinamento de Jesus. Esse homem precisava ouvir uma situação séria como essa. Olha, se você quer pensar em vida eterna, já que você seguiu os outros mandamentos, tem mais um: coloque Deus sobre todas as coisas. E aí você vai ter a resposta, você vai ter um tesouro no céu. E aí você vem e segue-me. Às vezes a gente para nesse texto só para dizer a questão de finanças. Você sabe que a nossa igreja leva a sério a questão de finanças, a gente oferta, a gente dá dízimo, a gente ajuda financeiramente, mas não é a ênfase da nossa missão. Nossa missão é servir a Deus de todo o nosso coração. Dinheiro é uma parte dela. Por isso que talvez a negação desse homem, você vai ver a resposta em seguida: olha, vende o que você tem e você vai ter um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ele achava muito bom se prostrar aos pés de Jesus e dizer: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas ele não estava muito disposto a andar lado a lado com Jesus. Quem sabe esse é o seu e o meu problema. A gente tem uma espiritualidade boa, a gente sabe vários hinos, várias músicas, várias orações, a gente tem seguido o evangelho, mas quem sabe esse ano de pandemia serve também para ser um ano para você e para mim, para questionar se de fato eu estou na fé ou se eu estou na religião, se eu estou seguindo a Cristo ou se eu estou seguindo alguns costumes, se eu estou de fato devotando minha vida a Jesus, o autor e consumador da fé, ou se eu estou aproveitando o cristianismo só porque é uma boa jornada, com bons princípios, algumas coisas para os meus filhos, se eu sou casado, e uma chance de eu poder viver mais tranquilamente, mas sem dores de consciência. Quem sabe hoje é o dia da salvação para você e para mim. Quem sabe hoje é o dia para você e eu nos comprometermos com Cristo Jesus. Verso 22, quando ele ouviu isso, ele fala: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Só agora o texto fala para nós que ele era dono de propriedades. Quando eu falo era um homem rico, às vezes você vai querer sair da jogada como às vezes eu tento sair da jogada. Sim,
Senhor, eu não sou rico, então eu não sou que nem esse homem mesquinho, egoísta, que não quis seguir a Jesus porque tinha algumas posses. Eu não sou pobre, eu sou imigrante, então eu não qualifico. Lembra que eu já falei várias vezes que o sentido de riqueza e pobreza naquela época é bem diferente do de hoje. Se hoje você e eu, principalmente nós imigrantes que moramos na América do Norte, com tudo que a gente tem, mesmo se a gente qualificar como pobre, nada para se comparar com relação à pobreza que existia naquela época ou nos 3,5 bilhões de pessoas nesse mundo de hoje que vivem com menos de $2 por dia. Então, se formos pensar, nós, qualquer um de nós, ou se você tem uma internet, um telefone, está me ouvindo? Você já qualifica até muito mais do que uma boa parte dessa população. Eu qualifico. E é para a gente começar a se prostrar e dizer, será que eu estou dependendo demais das coisas que tenho, ou do tanto de saúde que tenho, ou da experiência médica que eu tenho, ou do tanto de casas ou finanças, ou dinheiro guardado no banco que eu tenho, ou das propriedades, dos bens, das coisas, dos celulares, dos aparelhos de som, dos carros que eu posso ter. Às vezes, na hora do desafio, você está mais interessado naquilo que você pode absorver de Jesus do que em andar ao lado de Jesus. A mensagem pode ir muito mais longa do que essa. Eu gostaria de pensar em uma outra coisa, a surpresa. Deixa eu ver o quanto que eu posso entrar nesse texto hoje. Os discípulos, quando viram isso, até eles ficaram assustados. Primeiro, a reação que eu vi é tristeza. Esse homem ficou triste porque ele tinha muitas propriedades e a resposta de Jesus no segui-lo não foi convincente. Os discípulos que já seguiam a Jesus continuam a conversa a respeito de o que Jesus acaba de dizer em seguida. Quão dificilmente é alguém que tem riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos se assustam, porque eles estão andando com Jesus e falam assim, mas essa mensagem é para esse homem rico que não quis seguir a Cristo. Mas nós estamos aqui. Jesus fala o seguinte, por exemplo, no verso 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos reagem. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, quem pode ser salvo? Então, quem sabe, quando você vê um desafio desse, você fala, mas se o desafio do evangelho é sério assim, quem que pode ser salvo? Os discípulos que estavam andando com Jesus questionaram isso. E quem sabe a sua reação é de surpresa também. Pastor, gostei dessa história, mas eu sempre olhei como se fosse uma terceira pessoa. Esse pessoal mesquinho, ricaço, celebridade, que está sempre pensando nas coisas que tem, mas eu sou uma pessoa trabalhadora, eu não qualifico. E os discípulos eram pessoas trabalhadoras, seguidoras de Jesus e ficaram impressionados. Como é que pode um negócio desse? Que é difícil um rico entrar no reino do céu. Alguém que tem posses, alguém que depende das suas posses, alguém que põe valor nas suas posses mais do que na misericórdia divina. E os discípulos ficaram assustados e perguntam, quem pode ser salvo? E Jesus responde no verso 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, essa é a outra reação. A primeira reação foi desse homem que teve tristeza com o desafio de Jesus de andar, de caminhar junto com Cristo. A segunda reação, a gente não leu o texto todo, eu vi apenas uns versos, é a de surpresa. Os discípulos que conheciam mais de Jesus, que viram Jesus curando, falando mensagem de perdão, viram Jesus trazendo as crianças, dizendo, olha, o reino de Deus é um presente, é como uma criança que não tem condição de viver por conta própria, mas recebe. Quem é tão fragilizado dessa forma é que entende que é um presente, uma dádiva, um bem não merecido, que a salvação vem de Deus, não pelo que você faz, mas por aquilo que Ele fez. Para a gente encerrar essa mensagem, Jesus dá um outro desafio. No finalzinho dessa segundo parágrafo que a gente não leu completo, a partir do verso 28, Pedro faz um adendo. Olha, nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. E Jesus responde a Pedro no verso 29. Então Jesus disse, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos os primeiros. A certeza que Jesus dá para nós é que se nós o seguirmos,
há espaço para a vida eterna. Se nós o seguirmos, há razão para viver. Se nós o seguirmos, a gente vai interpretar perseguições da maneira bíblica. Se nós o seguirmos, a gente vai ter um propósito nessa vida. Se nós o seguirmos, a gente vai ter razão para lutar pelo bem-estar social. Se nós o seguirmos, se nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo, as demandas do Evangelho, a esperança, a cura interior, a certeza da vida eterna, a certeza da bênção presente, a certeza que teremos perseguições como Jesus de fato teve, que o mundo não é um mar de rosas, mas é uma certeza eterna do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eu gostaria que hoje fosse uma bênção para mim e para a sua vida ao abordarmos mais uma vez o Evangelho de Jesus. Jesus quer que nós saiamos desse mundo da lua e passemos a enfrentar a realidade. É que a gente comece a acreditar nas promessas do Evangelho. Uma reação foi tristeza, a outra reação foi surpresa, e a reação que eu gostaria que você e eu tivéssemos ao vivermos a nossa vida cristã, mesmo se você está passando pelo vale da sombra da morte hoje, é uma convicção de certeza. Jesus sabia o que ele estava fazendo e de fato ele estava lá mostrando o caminho da verdade, chamando o povo ao arrependimento. Tirar essa razão de ser que nós nos salvamos por nós mesmos, ou que se as nossas forças podem nos dar o que a gente precisa. Por isso que ele falou isso. E quando chega no final, um outro verso, a partir do 32 até o 34, mostra Jesus de fato falando para os discípulos a respeito do futuro, que ele seria perseguido, que ele seria levado para a cruz, mas que ele ressuscitaria. Verso 34, hão de escarnecê-lo, vão cuspir nele, açoitá-lo, falando a respeito de si mesmo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Essa é a promessa do Evangelho. Esse homem chegou, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E eu falo para você, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Arrepender e crer no Evangelho. Há esperança. Existem muitas filosofias, muitas ideias, muitos sonhos, muitos sustos, muitos temores, mas a palavra de Jesus é verdadeira. Ele foi o único ser humano que vivia nessa terra, enfrentou a morte, ressuscitou no 3º dia e venceu a morte para sempre. E ele fala que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê nele tem razão para servir o próximo. Quem crê nele pode trazer transformação para esse mundo, e esse mundo pode ser melhor. Com tanta injustiça, com tanto vírus, com tanta morte, com tanto problema político, em Cristo Jesus, Deus nos chamou para a gente interpretar esse mundo de maneira bíblica e ser bênção. Então, que a graça de Jesus esteja sobre você. Que nessa semana, quem sabe você está tendo dúvidas, que a fonte da sua alegria seja o Senhor. Deus fala que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da tribulação. Jesus confiou no Senhor, Jesus mostrou o Evangelho, Jesus morreu na cruz, Jesus venceu a morte. E Ele fala, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou trazer alívio. Não dependo de vocês, dependo em mim. Então eu gostaria de orar por você nessa hora e desejar que a tua semana fosse uma tremenda bênção. Essa é a palavra do Senhor. Quem sabe a semana é para você começar a questionar a respeito da sua fé. Será que você tem uma fé verdadeira em Cristo ou é uma mera religião? Se você já é um cristão comprometido, será que você está esperando que por você ser cristão é sinal do sucesso, é só saúde, finanças e andar por cima? Ou se você já se esqueceu que às vezes o caminho do sofrimento é o caminho do que Deus quer para você até a hora que Ele vai de fato libertá-lo? Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Vou orar com você e a gente vai receber a bênção do Senhor. Pai de amor, o Senhor nos trouxe online essa semana mais uma vez. E a gente leu um pedaço da Tua Palavra, um pouquinho a respeito de Cristo, e pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Alguns de nós estamos assustados com a demanda do Evangelho. Alguns de nós estamos entristecidos com a certeza do Evangelho. Mas eu quero que todos nós possamos estar convictos da certeza desse Evangelho, da convicção da Tua Palavra, que não volta vazia. Por isso, perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé, e nos dê a coragem de sermos homens e mulheres, adultos e crianças, que comprometidos com o Evangelho, possam ir ao mundo e anunciar uma mensagem de salvação, de perdão, de renovo. Que a gente, como servos de Cristo, possamos não julgar os outros ou nos acharmos mais do que os outros, mas que possamos nos humilhar aos pés de Cristo, seguindo os seus passos e levando uma palavra de cura e perdão. Aumenta a nossa fé, não nos deixe cair em tentação, nos dê uma semana na Tua presença. É a oração que fazemos no nome do Messias, que não só morreu, mas ressuscitou dos mortos e está vivo, preparando um lugar para nós e nos fazendo homens e mulheres nessa sociedade, nesse planeta, nesse universo, para a Tua glória. Em nome de Cristo a gente ora com gratidão. Amém. Uau!
Diante disso, siga a nossa página, fale para outros, precisa de alguma coisa, fale conosco e vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça salvadora do Rei Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai e o Criador do Universo, e a comunhão, a consolação, o conforto, a alegria, a paz, a força do Espírito Santo de Deus seja sobre você e sua vida, e sua família e sua vizinhança. Não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que bom que você estava conosco essa semana.